Então não é só aceitar a Cristo, não é vir só sentar na igreja e ouvir a pregação. Nós temos que produzir os frutos. Presta atenção, crentes, a alma, todo ser humano, ele precisa ter intimidade com a oração. A oração, ela pode mudar cursos. A oração, ela pode trazer à existência o que não existe. A oração, ela prepara uma mesa no deserto. Aleluia. A oração, ela faz o diagnóstico que é terrível, tornar cura e milagre. A oração, ela traz livramento. A oração nos achega perto de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Tessalonicenses: orai sem cessar. O que é, pastora? Eu preciso ficar 24 horas de joelho. Quem dera se nós pudéssemos passar todo o nosso tempo de joelhos buscando a face de Deus. Mas nós temos que ter prazer na oração. Como assim, pastora? Acordou pela manhã? Ora. Sentou na mesa, tomou um café? Ora. Sentou na mesa para almoçar? Ora. Sentou na mesa do café da tarde? Ora. Vai dormir? Ora. O que Deus quer que nós venhamos aprender é que a oração é coisa para crente. A Bíblia nos diz que Jesus, no Getsemane, quando estava perto a sua crucificação, a Bíblia diz que ele foi no Getsemane orar. E se nós olharmos para a Bíblia, o Cristo nos deu exemplo da necessidade de orar. Todo milagre, pastor Carlos, todos os sinais que o Cristo operava, ele orava, ele buscava mais, sendo que ele é o próprio Deus. A Bíblia nos diz no Getsemane, ele fala: ficai aqui que eu vou ali orar. E quando ele chega, ele encontra os discípulos dormindo de tristeza. E a palavra do Cristo é: levantai e orai, para que não entreis em tentação. Quando eu oro, eu evito o pecado. E quando eu peco, eu oro para que Deus perdoe o meu pecado. Quando eu oro, Aline, aquilo que não existe vem, porque a oração, ela move os céus. E tem coisas que o crente ora, o crente pede, e ele espera, e a terra não vai te responder, mas o céu, ele sempre tem uma resposta. O texto em Jeremias 33, que todo mundo abre a boca e diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então o propósito é o quê? O propósito é eu e você termos intimidade, o quê? Com a oração. O que a Bíblia diz, pastor Carlos, em Mateus capítulo 6? Entra no teu quarto, fecha a porta, o Pai que em secreto te ouve, te recompensará. E às vezes nós usamos o nosso aparelho telefônico para pedir: fulano, ora para mim. Não que seja errado, porque diz a Bíblia que um ajuda o outro a carregar a sua carga. Mas eu preciso ter intimidade, porque o cristão, ele não pode andar por aí, ele é vazio de Deus. Ele tem que andar cheio, porque está escrito: não fostes vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então não é só aceitar a Cristo, não é vir só sentar na igreja e ouvir a pregação. Nós temos que produzir os frutos. E os frutos, o que, pastora? Frutos dignos de arrependimento. Aí a Bíblia diz que eles estavam subindo, Pedro e João, eles estavam indo para a oração, eles estavam indo para a casa de Deus para orar, para buscar ao Senhor, porque está escrito que a oração de um justo, ela pode muitos em seus efeitos, porque servimos um Deus invisível, porém um Deus que é real. Aí a Bíblia nos diz que ele está subindo os dois a hora nona, e ela trazendo um homem desde o ventre, versículo 2,
desde o ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então, igreja, ele não foi como Mefibosete que caiu da mão da ama e ele ficou paralítico. Ele era ali desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Mas eu li na Bíblia que para Deus nada é o quê? Impossível. Aleluia. Só que aquele homem, ele era dependente. Ele tinha alguém que o colocava na porta, porque é um lugar, ele ia ser movimentado, sempre tinha alguém entrando e saindo, e eles colocaram lá, e este homem todos os dias era acordar, esperar alguém conduzi-lo até a porta do templo, e ele ficava ali esperando alguém ter compaixão dele. Digo teu irmão ao teu lado, a sua vida não está oculta aos olhos de Deus. Deus está te vendo. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Ele é o dono do tempo. Está escrito que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sentar solitário. Mas a Bíblia nos diz que Ele está, aleluia, no alto e sublime trono, e de lá Ele contempla todos os moradores da terra. Aquele homem não estava invisível aos olhos de Deus, porque diz o texto que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Olha que coisa interessante. E a Bíblia nos diz que eles colocavam ele lá e ele ficava lá. Eu disse agora há pouco que os cristãos ele tem que ter alguma coisa para o próximo. Nós temos de ter uma palavra em nossa boca para alguém que precisa. Nós precisamos entrar na roda dos escarnecedores, não para ter prazer nele, mas anunciar que Jesus está voltando, anunciar que quem se lança ao mundo perde a vida, mas com Cristo ganha e ganha a vida eterna. E a Bíblia nos diz aqui que ele, no versículo 3, e quando vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha a ousadia e a convicção de Pedro e João, que eles tinham autoridade. E às vezes nós temos que ser, Sabrina, testemunha do Senhor é na fila do banco, é dentro do metrô, é no busão, é em qualquer lugar. Nós temos que estar pronto. E quando achamos que Deus não está nos servindo, achando que nós não estamos servindo a Ele, melhor dizendo, a gente pede: Senhor, eu quero ser um instrumento seu, eu quero fazer alguma coisa neste dia para alguém, eu quero ser uma boca de Deus para alguém. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, e nós esquecemos de olhar de um lado para o outro e lembrar que tem alguém pior do que a gente. Alguém que precisa ser o quê? Evangelizado. Alguém que precisa realmente saber que Deus é um Deus que está, às vezes, pensando que Ele está tão longe, e Ele está nos observando, Ele está nos sustentando com a destra da tua justiça. E Ele disse: olha para nós. O versículo 5: e olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, disse-lhe Pedro: eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Oh glória! Isso é palavra de Deus, é palavra de homens cheios do Espírito Santo de Deus. É homem que tem autoridade. Oh irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas nós precisamos tomar a autoridade que é nos dada por direito. Nós precisamos tomar aquilo que é nosso por direito. A Bíblia diz que uma certa vez Aline Paulo estava em um lugar e havia uma moça. Porque, Arne, quem não gosta de elogio? Ninguém gosta de confronto. Oh glória,
A Bíblia diz que Paulo estava lá e por 3 dias a mulher dizia: este aí que passa é um santo homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo era que nem Pedro e João, era homens cheios ele era cheio do Espírito Santo, e ele, ouvindo, disse assim para aquela mulher, repreendeu o espírito de adivinho que havia sobre ela. Sabe o que é mais importante nessa história, gente? Que quando Paulo repreende o espírito divino naquela moça, ela é uma moça que dava lucro aos seus senhores. E quando eles viram que ela ficou liberta, eles moveram os pauzinhos para prender Paulo. E Paulo foi para a prisão por expulsar um espírito adivinho de uma moça. E quantas vezes nós passamos uma afronta e nós pensamos: por que Deus não fez isso, não fez aquilo? Porque a autoridade está sobre a nossa vida. E às vezes nós pensamos que estamos com equilíbrio, mas como deparamos com situações, nós vemos que nos falta autoridade, que nós já temos no nome do Senhor dos Exércitos. E ele disse imediatamente, se você olhar no texto, que ele diz aqui no versículo 6, olha, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. O homem que desde o ventre da mãe, ele era coxo. E quando ele recebe este milagre instantâneo, dele ficar curado, ele não pensou 2 vezes. Ele não fez com muitos crentes, que só lembra de Deus quando tudo está ruim. Só lembra de clamar a Deus quando a conta de luz está quase sendo cortada. Só lembra de Deus quando a farinha da panela está acabando. E a Bíblia nos diz que em todo tempo seja alvo as nossas vestes. E nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Ele se alegrou. E hoje, pastor Carlos, ninguém se alegra quando o aleijado levanta da igreja. Eles não se alegram quando um canceroso é curado. Eles não se alegram quando alguém que tem epilepsia é curado. Porque não quer mais cura. Eu quero é dinheiro. Eu quero poder. E a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino, a tua justiça. Sabe, pastor Carlos, que enfraquece muito a maioria dos cristãos? Olha para mim aqui. Eu sou um canal de bênção para você que hoje nada pode distrair a sua mente. Olha para mim. Lá no livro de Mateus nos diz: não andei ansioso por coisa alguma. O Pai que está no céu sabe daquilo que você precisa. Sabe o que Deus quer, Luan? Que nós paramos de servir a Ele de aparência. Sabe, Aline? E entregamos verdadeiramente o controle da nossa vida na mão dEle. Assim como Paulo fez: não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Aí a Bíblia nos diz que Ele se alegrou com a cura. Ele se alegrou, ele andou e saltou e louvou a Deus. E o povo que viu andar e o louvar a Deus, o conhecia, pois era ele o que se assentava para pedir esmola à porta do templo de Formosa. Mas sabe o que me chama a atenção? Que ele andou, pastor Carlos Alberto, mas ele entrou para dentro do templo, louvando e bendizendo a Deus. A cura e a salvação, os milagres que Deus faz, é para você glorificá-lo no templo. É você louvar a Deus no templo. Porque a Bíblia nos diz no livro de Naum que Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Aleluia. A Bíblia diz que ainda que o pai e a mãe, pastor Cá, me desamparam,
me acolherá. Olha como esse Deus os guarda. E a Bíblia nos diz que ele chegou, talvez aquele homem, como o texto diz, ele ficou outro dia ali com a mão estendida, esperando receber de Pedro e João uma moeda. Mas ele não ia adiantar na vida dele. Ele poderia até receber, mas ele no outro dia ele ia estar no mesmo lugar, na mesma condição. Gente, coisa mais triste do mundo é quando você depende das pessoas. Não é, gente? É verdade. É difícil. Porque às vezes as pessoas estão prontas para nos auxiliar ou na hora que precisamos. E nós temos que entender que quando ele recebe a palavra de tão bom grado, ficou tão feliz de receber aquela cura, que ele entrou para dentro do templo, louvando a Deus, glorificando a Deus e exaltando ao Senhor. E eu lhe pergunto nesta noite, aonde você está neste dia? Que horas que você lembra de Deus? Como é bom servir a um Deus que está escrito que Ele nos conhece. O Lezé disse aqui nesta noite a parábola das virgens. Elas tinham algo em comum. Sim. Mas só que elas tinham de crente no dia de hoje. Amanhã eu conserto. Amanhã eu reconcilio. Amanhã eu acerto o meu altar. Mas o noivo pode vir a qualquer momento. E se ele vier, o que é que nós temos reservado para ele? Tem um versículo da Bíblia que fala assim, que ele vem colher aonde não semeia. Olha que coisa. Primeiro ele fala assim, quem olha o vento, nunca semeia. E ele colhe aonde não semeia. Aí hoje, os pregadores não querem confronto. Os pregadores não querem dia difícil. Os pregadores de hoje não querem passar por um deserto. E a Bíblia nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a noite passa. Ô Aline, ela passa. Sente qual for a tribulação da madrugada, o sol vai nascer. Dito irmão, não esquenta a cabeça não. Só ora, porque o sol vai nascer. O sol vai nascer, ô glória. Aleluia. O sol vai nascer. Aleluia, glória. Alaiachai. Aleluia. Alabadacancho assédio. Como não adorar a um Deus assim? Abra sua Bíblia comigo, para nós terminarmos, no Salmo 119. A graça deu um suspiro tão forte aqui. Deve ter alguma coisa de Deus para entregar para nós depois. Não tem não. Oh, aleluia. Salmo 119, versículo 11. Ô pastor, e tem gente que fala assim, eu não consigo vencer. Lembra o hino do Tales? Todo dia o pecado vem, me chama. Né, cara? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Olha o que diz o versículo 19. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu declaro a palavra de Deus, ela me ajuda a não pecar. E diz o versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. É Ele que te ensina, viu, Aline? Se ele não ajudar o senhor, nenhum bolo daquele sai na padaria. Se ele não me ajudar, nem da minha cama eu levanto pela manhã. Se ele não nos ajudar, que é os planos que fazemos, não dá nada certo. Frustra tudo. Sabe por quê? Porque está escrito que o caminho do justo, ele aplana. Aleluia. Pastora, mas eu tô aguentando cada dia. Meu Deus, é uma depressão, é uma angústia. Sabe o que está faltando? Oração e palavra. Glória a Deus.
Aleluia. Então, abra o Salmo 42. Eu vou ler para ganhar tempo. Aí você fala assim para a sua alma: ô minha alma, vá para frente do espelho. Se tem alguém na minha família precisando dessa oração, aqui em casa tem espelho no banheiro, tem espelho na copa, tem espelho no meu quarto. Chega na frente do espelho e diga: ô minha alma, por que está batida a minha alma? E por que tu perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois um dia o louvarei pela minha salvação, a tua face. Isso aqui, irmão, olha para cá, é melhor do que diazepam. É porque você diz para você mesmo: alma, por que perturba? Aleluia. Acalma. Espera em Deus. Um dia o louvaremos. Às vezes, você precisa fazer orações, declarações de palavras para você mesmo. Não precisa abrir. O Salmo 27, versículo 14 fala assim: espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera no Senhor. Pastor Carlos, se alguém que pode te alegrar e te animar é o Espírito Santo. Sim. Não me fala minha mãe, é Neemias que fala que a alegria do Senhor é a minha força. Oh glória. Ele te fortalece. Sim. Ele te alegra. E às vezes nós erramos porque a gente lembra de Deus quando as coisas estão tão confusas. A gente quer, Luan, dar tempo para Deus. Se até quarta-feira você não der um sinal, dá vontade até de rir, né? Fala sério. É como o Lezé falou: na hora de pecar, a gente peca, né? Mas na hora de ter a solução, nós queremos marcar tempo para o Espírito. E diz a Bíblia que um abismo puxa outro. Por isso que aquilo que temos que realizar hoje, nós não podemos deixar para amanhã. Porque está escrito que o amanhã não nos pertence. Então nós temos que estar, como eu disse agora, nós estivemos, Eliezer, na porta. Nós, pastor Carlos, como cristão que declaramos que somos Eliezer, não podemos estar na porta do Templo de Formosa. Nós temos que estar dentro, Aline, louvando e adorando, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai vir. A qualquer momento. E tem gente que é a PUC, que conhece a verdade, mas não deixa a verdade dominar. Está igual o faraó: amanhã eu deixo o povo ir. E a praga crescendo. E ele dizer amanhã. E o amanhã não nos pertence. Nós precisamos lembrar mais das Escrituras Sagradas. Se hoje o Senhor nos chamar, o que é que nós temos, irmãos? Preparados. E ele segurou na mão daquele homem e os tendões, os tornozelos se firmaram. Você lembra aquela passagem dos amigos? Eliezer, que eles abriram uma frecha no telhado, um buraco. Porque não tinha como chegar a pé de Jesus. Eles não desistiram de ajudar o amigo. Não desista. E eles abriram e caiu diante. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Os teus pecados te são o quê? Perdoados. Cuidado. Olha para cá. Talvez você esteja paralítico. Espiritualmente. Batendo contra o ar. Sendo vencido. E talvez nessa noite você precisa confessar, reparar o seu altar. Porque aquele homem estava enfermo, porque era o pecado. Vós estáis libertos desse pecado. Cuidado. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, quando
o paralítico, o leproso, eu acho, o leproso, chegou e disse para Jesus, Jesus, pode me limpar? Olha aqui, pode. Aí Jesus falou, eu quero, seja limpo. Ficou limpo. Você fala com Deus? E quando Deus te fala alguma coisa, você obedece? Porque tem muita gente, Deus fala com ele assim, Deus não faz nada no céu, não é para ninguém, só para ele. Toda hora Deus fala com ela e com ele. Mas quando você ouve, você obedece. Porque é diferente ouvir e continuar da mesma forma. Eu contei para os irmãos, não sei se eu contei, mas eu contei, eu conto de novo. E fique de pé enquanto isso. Eu estava orando, né? Na minha mesa, meu café. E Deus usou uma irmã e disse, eu se assento com você todas as manhãs nesta mesa. Oi, que chique. Já viu? Todo dia se assentar na mesa e Deus do outro lado. A pessoa nem está te vendo. Porque eu posso sim, a minha xícara de café é minha Bíblia. Mas eu posso postar a foto e pronto. Mas não, eu me assento com ele. Ele falou, eu te assento todas as manhãs com você nesta mesa. Glória a Deus. Eu disse assim para Deus na minha mesa assim, ó. É pros meus internautas saber que Deus te atende em qualquer coisa. Eu disse assim, Senhor, eu quero esse dia, olha você vê que coisa gostosa. Eu até sinto o gosto na minha boca de um bom chocolate, mas eu não quero esse chocolate aí do boteco da esquina, não. Eu quero cacau show. Você acredita que à noite eu ganhei o cacau show? Dito, irmão, Deus te escuta. É você que não pede. Você não fala. Gente, olha pra cá. Eu, Aline, pela tarde, pastor, esse saiu e falou assim, eu quero comer isso. Diante de Deus. Passou o Pedro da padaria, o senhor fala, leva isso aqui que a minha filha quer comer. É ou não é? É verdade. Dito, irmão, você não está sozinho. Você não está sozinho. É só você orar. É só você orar. E entrar. Fala com ele, chega de porta. Chega de porta. Entra pra dentro. Luan, chega de ficar na porta. Entra. E louva. Glória a Deus. Entre e louva. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que vai ouvir essa mensagem. Entra no nosso canal, ouve a mensagem toda. Não entre e sai, porque o YouTube entende que meu conteúdo não tem valor. E é a palavra de Deus que nós estamos pregando. Deixa um comentário lá que a palavra edificou. Tem uma irmã, Terezinha, beijos, viu? Compartilhou muito, deixou bastante like. Faça isso, ajuda, porque junto nós somos mais fortes. Envia para alguém, para o seu grupo da família. Envia. Você vai ver como é que Deus está abençoando poderosamente a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.